Haaland, Davis, Renan Lodge. Quem foram os jogadores mais valorizaram em 2020? Será que você realmente sabe cada um dessa lista? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo. Bora pro vídeo, né? Pois é, tá acabando o ano e chegou o momento de analisarmos quais foram os jogadores que mais valorizaram em 2020. Jogadores que no começo desse ano estavam ali no meio da tabela e hoje já se destacam como um dos grandes nomes internacionais. Em 10º lugar temos o primeiro brasileiro dessa lista, e com certeza merece estar aqui, viu? O grande trunfo de Renan Lodge foi chegar na Europa recentemente e já com tudo que podia apresentar. Com a saída de Filipe Luiz, o ex-Atlético Paranaense garantiu a titularidade e se tornou peça-chave no esquema de Simeone. Foi uma temporada para ser lembrada, um dos melhores laterais esquerdos da Europa. Destaque na La Liga e na Champions League. E com apenas 22 anos de idade, tem um fator potencial ao seu lado. Mesmo falhando algumas vezes defensivamente, se provou uma das grandes promessas da posição no futebol brasileiro. O Atlético, líder isolado da La Liga, viu o jogador valorizar aproximadamente 25 milhões no começo de 2020 para cerca de 50 milhões de euros. Ou seja, uma valorização de 25 milhões. Se considerarmos o tempo que ele chegou no Atlético de Madrid, Lodge foi de 15 milhões para 50. Ou seja, em um ano e meio já são 35 milhões de valorização. Esse é só o 10º colocado desse top. Ainda na La Liga, outro brasileiro dessa lista, Diego Carlos do Sevilha. O defensor do time espanhol teve destaque na conquista da Europa League e manteve o bom rendimento na Champions e na La Liga 2020. Como essa lista é feita de valores absolutos, o fato de ser um zagueiro aqui na 9ª colocação torna isso mais incrível ainda. Ele valorizou 25 milhões de euros em 2020. Hoje, avaliado em 50 milhões, se tornou um dos mais caros defensores do futebol mundial. Com 27 anos de idade, ele está no que os especialistas chamam de auge. Só resta saber se pode crescer ainda mais, né? Convocado para a seleção brasileira, ele nunca atuou profissionalmente em solo brasileiro. Jogou a base no São Paulo, mas só foi jogar nos times principais no Estoril de Portugal. Agora, entre os gigantes europeus, já é visado por outros clubes. Resta saber se o Sevilha vai resistir à tentação dos milhões de euros que Diego Carlos anda valendo atualmente. O 8º colocado é outro jogador de Sevilha, o argentino Lucas Ocampos. O ponta-direita revelado no River Plate também fez sucesso na Europa League. Na última temporada da Liga Espanhola, ele marcou 14 gols e foi o artilheiro do time na competição. Muito bom marcando sob pressão, é daqueles jogadores que correm o jogo todo e fazem diferença no ritmo da equipe. Batedor oficial de pênaltis do Sevilha, o cara é frio e calculista, além de marrento, né? Muitas vezes ele bate o pênalti olhando para o lado e chutando para o outro. Outro da lista que valorizou 25 milhões de euros, chegando na faixa dos 50 milhões, o que colocou o jogador como o mais valioso do Sevilha nesse fim de 2020. Vamos agora falar de promessa, e aqui que a disputa é até injusta, né? Porque Giovanni Reina nem estava listado na maioria das listas de janeiro de 2020. Ele estreou como profissional esse ano, e mesmo com 18 anos de idade, feito agora dia 13 de novembro, ele já está avaliado em 30 milhões, o que garante a ele uma valorização desses mesmos 30 milhões. Reina foi muito bem nas fases finais da Champions passada e se tornou uma opção de peso para o Borussia na temporada 2021. Resta saber se com a mudança de treinador ele vai continuar com tanto prestígio e participando de tantos jogos assim. O fato é que o meio-campista é um bom jogador com um bom passe e uma ótima visão de jogo, e se não for no Dortmund, vai ter muito clube grande interessado nele. Na Premier League tivemos um destaque positivo no United e foi Mason Greenwood. Com 19 anos de idade, o atacante dos Red Devils fez uma ótima temporada passada, ao contrário do resto do elenco, e chamou a atenção de vários gigantes europeus. Lógico que quanto mais gente interessada, mais o jogador vai valer, né? Greenwood foi titular em apenas 12 partidas da última Premier League. Mesmo assim, marcou 10 gols e deu uma assistência. Mas os elogios não param por aqui. O jovem não está em um bom momento na temporada 2021, o que pode até fazer seu valor cair no futuro. O fato é que, considerando 2020, são 30 milhões a mais de valor para o atleta, que hoje está avaliado em 50 milhões de euros. Ainda na Premier League, outra promessa que despontou na frente quando o assunto é valor, o prodígio do City, Phil Foden. Recentemente vinculado ao Real Madrid, Foden foi e é considerado a grande promessa do futebol inglês e frequentemente elogiado por Guardiola. O meio-campista é novo e mesmo com poucas oportunidades tem desempenhado bem o seu papel com a camisa do City. Com 20 anos de idade, Foden já começou 2020 avaliado em 30 milhões de euros e deve terminar agora na faixa dos 60 milhões. Na minha opinião,
um pouco supervalorizado, mas o garoto é bom. A valorização de 30 milhões coloca ele no 5º lugar da nossa lista. Fechando a participação da Premier League aqui, vamos falar de Bruno Fernandes. Ele que já era valorizado quando foi comprado por quase 60 milhões de euros pelo Manchester United, teve uma ótima temporada passada, continua essencial para os Red Devils e hoje já é avaliado em 90 milhões de euros. Paulada, né? Com 26 anos de idade, o português se tornou um dos jogadores mais bem vistos da posição e ganhou destaque em toda a Europa. Não é um Cristiano Ronaldo, mas temos que admitir que tá levando esse United quase nas costas, né? O rei das cobranças de pênalti, inclusive com uma paradinha um tanto quanto controversa, Bruno Fernandes é um dos grandes do futebol mundial de hoje em dia. Vamos voltar para a Espanha e falar de um garoto espanhol, do Barcelona, Ansu Fati. Entramos agora no top 3 da nossa lista e nada mais justo do que ver o Fati cada vez mais valorizado por especialistas. Com apenas 18 anos, o atacante do Barça já mostra maturidade surpreendente, poder de decisão e um potencial absurdo. Tanto potencial que no ano passado, com apenas 16 anos, já estava avaliado em 40 milhões. E agora, um ano depois, muitos jogos e experiência acumulados, ganhou mais 40 milhões de valor de mercado e já passa dos 80 milhões de euros. Ansu Fati é daqueles que tem tudo para ser o futuro do futebol europeu e todo mundo sabe disso. O top 3 está recheado de jovens e o segundo da lista é só mais um deles. Só que dessa vez não é europeu. Eu tô falando do canadense do Bayern de Munique, Afonso Davies. Com apenas 20 anos, ele foi de uma posição de reserva razoável para um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do mundo. Em janeiro, o garoto era avaliado em 25 milhões, mas agora em dezembro já passa dos 80. Uma valorização de mais de 55 milhões de euros em apenas um ano. Muita coisa pro monstrinho do Bayern, né? Mas tudo isso muito merecido. Sem medo que o diga. Agora você já sabe quem fecha a nossa lista com chave de ouro, né? Eu tô falando do menino Haalandinho da Silva. Esse seria o nome se ele fosse brasileiro, né? Deixa o like pro garoto Haaland. O dinamarquês é um cometa que chegou na Terra no fim de 2019 e tá até hoje destruindo o futebol. Ele já teve um boom de valorização no ano passado e esse ano continuou e passou da casa dos 100 milhões de euros. Foi também o jogador que mais valorizou em 2020. Em janeiro, valia 45 milhões. Muitos e muitos gols depois e 55 milhões a mais, chegou a um patamar para pouquíssimos no futebol internacional. Haaland hoje é o 10º jogador mais caro do mundo, segundo o site alemão Transfermarkt. Isso que é evolução rápida, isso que é se destacar. E total mérito a ele, que se tornou um dos jogadores mais mortais quando o assunto é marcar gols, né? Isso tudo com apenas 20 anos de idade. Cara, esse foi nosso top 10 e se você curtiu, deixa o like e não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Para você ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima!